família Herbalife, sejam bem-vindos a mais um treinamento e hoje eu vou ter aqui como parceiro nessa aula que vocês vão ter o Dr. Nathaniel. E eu convido vocês nesse momento a abrir a sua mente, porque o que nós vamos ver aqui são novos conceitos, né? A gente tem os nossos valores, que esses são imutáveis, que é ajudar o mundo através da boa nutrição, e nós temos que atualizar constantemente alguns conceitos. E hoje é o que a gente vai falar aqui um pouquinho, quando a gente fala sobre agora a apresentação do kit nutricional Herbalife, aonde a gente vai auxiliar, onde a gente vai acompanhar o uso de fármacos para o emagrecimento, principalmente os medicamentos injetáveis, que hoje estão tão em alta, né? E vocês já vão entender um pouquinho mais sobre isso. Então, eu peço que nesse momento cada um abra sua cabeça, porque nós somos consultores, nós somos pessoas em constante evolução, e o que a gente vai apresentar para vocês aqui hoje são novos conceitos. Então, para que a gente possa rever esses conceitos, vamos entender um pouco mais sobre o assunto, né? E por que a gente está tratando desse tema aqui com vocês hoje? Esses medicamentos injetáveis, eles estão se tornando uma tendência no mercado de perda de peso no mundo. A gente sabe que a obesidade é uma doença prevalente e que tudo que venha a ajudar na solução desses problemas está tendo uma grande evidência. E esses medicamentos inicialmente foram desenvolvidos para o tratamento do diabetes tipo 2. E o efeito secundário deles, que é o emagrecimento, acabou despertando esse interesse, né? Medicamentos como a semaglutida, a liraglutida, eles estão sendo amplamente utilizados. E como o nosso segmento é o segmento de emagrecimento, a gente precisa saber como nos posicionar, porque eles não são nossa concorrência, mas nós podemos oferecer o suporte nutricional que pode ajudar nesse tratamento. Então, continuamos na nossa missão, ajudando todas as pessoas que buscam o controle de peso, o gerenciamento desse peso. E a gente é uma tendência que vai continuar crescendo, e a gente precisa entender de que maneira vamos nos posicionar. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Então, o que a gente vai ver nesse treinamento exclusivo hoje? Vamos entender um pouco mais sobre o que são esses medicamentos, como eles agem no nosso corpo, de que maneira a filosofia global da Herbalife vai poder apoiar os consumidores, né, que fazem uso desses fármacos, e também a gente vai ver algumas estratégias de como impulsionar o negócio e como colocar isso em prática, porque a gente também precisa estar atualizado para surfar essa nova onda que está surgindo. E ninguém melhor do que aqui o nosso doutor Nathaniel para apresentar para vocês um treinamento mais técnico, né? O nosso membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife. Então, bem-vindo, doutor Nathan. Juliane, obrigado. Eu quero agradecer muito, principalmente pela honra de compartilhar esse treinamento com você. Nós temos uma trajetória juntos trabalhando sobre esse assunto e então agradecer a você, a Herbalife, a corporação por ter nos permitido esse espaço para passar essa mensagem tão importante e agradecer principalmente a atenção, o carinho que o distribuidor independente vai dar para a parte que eu vou falar e principalmente, Juliane, para a parte que você vai falar, que a gente vai explicar como que nesse mundo, nesse contexto, a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. O nome do jogo é ajudar as pessoas a atingir o seu objetivo. O que são esses medicamentos para perda de peso, as canetinhas para emagrecer, que nós, Juliane, na área da saúde, chamamos análogos do GLP-1, né? Então, eu vou explicar como eu explico aqui no meu consultório para os meus pacientes o que são esses medicamentos, né? Como que eles funcionam. Então, saber que você já falou esses nomes e lembrar que eles estão apenas no começo. Começou com a liraglutida, a gente tem agora a semaglutida, tem chegando no Brasil a tirzapatida e vem muitos outros, já tem pelo menos 7 desses medicamentos que estão sendo estudados. Eles foram inicialmente aprovados para tratar diabetes tipo 2, mas agora eles são mundialmente usados, são campeões de venda.
para controle de peso, né? Então, certamente quem está escutando esse nosso treinamento já ouviu falar nesses medicamentos. A maioria deles são injetáveis e eles simulam, eles imitam, por isso que a gente fala análogos a esse hormônio ou a vários hormônios da saciedade. Eles inibem o apetite, aumentam a saciedade, fazem com que a gente tenha uma redução calórica e fazem com que o organismo gaste mais energia. Então, tudo isso somado tem um efeito poderoso na perda de peso. Então, assim, ó, quais são esses efeitos? Como é que eu explico? Primeira coisa que eu quero deixar bem claro nesse treinamento, que a obesidade é uma doença importante, e apenas para deixar assim no contexto, né? Na epidemia de Covid que a gente teve de 2020 a 2023, a Organização Mundial da Saúde fala que houve em todo o planeta, nesses 3 anos, quase 3 milhões de mortes. Só em 2023, pessoal, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, a obesidade e as doenças que são relacionadas com ela mataram mais de 5 milhões de pessoas, quase o dobro. Então, olha que importante como a gente tem que comemorar que pela primeira vez na história da medicina, a gente tem medicamentos que realmente ajudam nessa doença, né? Então, a primeira questão que eu quero deixar bem claro é que esses medicamentos são importantes e, quando bem utilizados, eles podem salvar vidas. E como que eles funcionam? O que que é esse GLP-1? Eu explico isso de uma maneira muito simples. Sabe quando você vai comer uma feijoada, quando você vai comer um churrasco, um rodízio de pizza, e chega um momento que você não consegue comer mais? Não é que não entra mais alimento no seu estômago, é que o intestino produz esse GLP-1 e outros hormônios que a gente chama pós-nutricionais, que chegam no cérebro e falam: Natan, você não aguenta mais comer. E mandam uma série de ordens para o nosso corpo para realmente parar de comer e gastar aquele alimento. Então, o pâncreas começa a produzir mais insulina, por isso, como a Juliane falou, eles foram inicialmente destinados a tratar diabetes, e fazem com que o metabolismo acelere e o aparelho digestivo trave. Então, isso aumenta a saciedade, diminui o apetite e o gasto energético. Então, deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor. No aparelho digestivo, os remédios emagrecedores modernos, os análogos de LP1, as canetinhas para emagrecer, eles vão desacelerar o nosso processo digestivo. Pensa assim, ó, como se do esôfago até o final do intestino, a velocidade de funcionamento do seu aparelho digestivo diminui muito. Então, aquele alimento fica parado no estômago. Vocês vão ver muita gente que usa esse medicamento comentar e quando vão almoçar, eles ainda sentem o café da manhã parado no estômago. E vocês já podem imaginar que os efeitos adversos que eu vou falar daqui a pouco, ligados ao aparelho digestivo, têm muito a ver com esse desaceleramento. Mas, então, assim, além de desacelerar o processo digestivo, lembra que o pâncreas funciona mais acelerado, que o intestino absorve mais nutrientes, está tudo modificado o funcionamento do aparelho digestivo. Mas é lá no cérebro, pessoal, que eles têm o efeito mais dramático. Por quê? Porque se GLP-1 chega, ou análogo, chega no meu hipotálamo e fala para mim: doutor Nathaniel, você não aguenta mais comer, você não tem mais espaço para alimentos. Então, assim, o que que vai acontecer? Eu fico com medo de me alimentar, porque meu aparelho digestivo não vai aceitar mais comida e eu fico realmente sem fome. E se eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu estava acostumado na minha casa a comer 10 colheres de arroz com feijão. Eu como uma e me sinto completamente cheio. Então é importante vocês entenderem que esses medicamentos agiram lá na periferia, no aparelho digestivo e lá no cérebro.
E o que que acontece? Olha essa imagem que vocês estão vendo, dessa pessoa desanimada, que não consegue se alimentar. Essa pessoa não atinge as necessidades nutricionais. Se vocês entenderam o que eu expliquei até aqui, que eu sei que vocês estão entendendo, fica fácil a gente falar sobre os efeitos colaterais mais comuns. E eu vou começar pelos efeitos gastrointestinais. Vocês entenderam que o intestino, que o estômago funciona de uma maneira mais lenta. Então, o que que as pessoas sentem? Elas sentem estufamento, elas sentem essa inapetência. Muitas pessoas relatam enjoo, algumas chegam até ter vômitos. E olha só, uma coisa que é importante. Esses medicamentos são tão usados, não só no Brasil como no mundo todo, que eles chegaram a faltar na farmácia em algum momento. Sim, porém, muito pouca, eu não tenho esse dado, mas eu ouso dizer, na minha experiência profissional, que menos de 20% das pessoas que usam as canetinhas para emagrecer usam com orientação de um profissional da saúde. E os que usam o profissional da saúde ajudando, esse profissional da saúde não tem experiência suficiente para orientar essas pessoas no nível desse treinamento que a gente vai compartilhar com vocês. O que que eu quero falar com isso? As pessoas usam em doses equivocadas. Nem todo mundo que usa esse medicamento é obeso. Infelizmente, tem gente que usa para perder pequenas quantidades de peso e pessoas chegam a parar no hospital com verdadeiros paralisias do intestino e do estômago por uso inadequado. Então, esses efeitos gastrointestinais são graves pelo medicamento e porque as pessoas utilizam sem acompanhamento no profissional da saúde. E se eu estou enjoado, com náusea, me alimentando mal, a sensação de fadiga, de cansaço, é a segunda questão mais frequente. A gente vê nitidamente a pessoa desanimada, sem energia. Sabe quando você olha para uma pessoa e vê que ela está diminuindo de peso, mas de uma forma que não é saudável, né? E o que que acontece? Além dessa sensação de fadiga, de energia, a flacidez, o aspecto envelhecido, cansado, por quê? Porque há uma importante diminuição da massa muscular. A gente sabe que existe diferença entre emagrecer e perder peso. Perder peso é só reduzir os números na balança. Emagrecer fala de composição corporal, reduzir gordura corporal e preservar a massa muscular. E com o uso desses medicamentos, infelizmente, as pessoas perdem peso às custas de gordura e às custas de músculo. E despenca tudo. Por isso que a gente fala que tem rosto típico, bumbum típico, o cabelo começa a cair. E tem estudos que mostram, eu já falei em outros treinamentos, que à medida que a gente vai envelhecendo, depois dos 30 anos, a cada década, pessoas que não comem proteína e que não fazem exercício podem perder até 10% do seu músculo, sarcopenia. Tem estudos que mostram que pessoas que usam esses medicamentos dessa forma inadequada perdem em poucas semanas a quantidade de músculo que perderiam em quase 20 anos num processo de envelhecimento. E, de novo, esse treinamento é para quem tem visão. Se eu estou falando aqui que os efeitos colaterais é sensação de fadiga, flacidez, de massa muscular, efeitos gastrointestinais. Você que está nos estudando já está adivinhando, antevendo possibilidade de essas pessoas? Alguém aí, antes da Juliane falar a parte dela, já está pensando em como que com o estilo de vida saudável, a filosofia de nutrição da Herbalife, o uso dos produtos conforme o rótulo. Eu posso ajudar uma pessoa que tem que preservar ou ganhar massa muscular, pessoas que estão com essa sensação de fadiga, cansaço. Alguém lembra no portfólio de produtos como ajudar pessoas que têm flacidez, esse aspecto envelhecido, enrugado da pele, e o intestino preguiçoso, os efeitos gastrointestinais. Gente, o que eu quero falar para vocês aqui é que isso abre uma grande oportunidade de apoiar essas pessoas com uma boa nutrição, com estilo de vida saudável e ativo, com a filosofia de nutrição da Herbalife.
Segunda vez que eu vou mencionar essa frase, a Juliane vai falar muito. Nós não estamos no negócio de competir com a indústria farmacêutica. Não. Nosso negócio é ajudar as pessoas a viverem a sua melhor vida. Então, você já está pensando como que a Herbalife pode apoiar esse consumidor, esse cliente? E nós vamos mostrar agora como, né? Como que a Herbalife pode sim, principalmente com o estilo de vida saudável e ativo e a filosofia de nutrição, ajudar essas pessoas. Então, eu sempre falo que eu sou médico há quase 40 anos e na minha vida profissional eu nunca encontrei uma pessoa que não precisasse da boa nutrição. E isso é tão verdade para esse grupo de pessoas que usam os agonistas GLP-1. E a gente pode apoiar, a gente pode ajudar essas pessoas de várias maneiras. Claro que com os nossos produtos, né, com o nosso portfólio de produtos, a gente pode ajudar tanto na redução do peso, preservando a massa muscular, como melhorar com o uso científico correto dos produtos e da filosofia de nutrição. Mas, realmente, uma coisa que eu sou apaixonado é o acompanhamento de cada um de vocês, né? A nossa comunidade de distribuidores que adota o estilo de vida saudável e que faz esse acompanhamento personalizado, né? A filosofia de nutrição global da Herbalife, ela destaca a importância não só dos produtos, é um estilo de vida ativo, né? Você domina a nossa filosofia global, a gente recomenda o uso de carboidrato saudável, carboidrato com bastante fibra, as proteínas de alto valor biológico, as gorduras saudáveis, principalmente gordura ômega 3. Eu falei da fibra, mas eu quero dar um destaque para hidratação, os outros componentes, como as vitaminas, minerais, os fitonutrientes, probióticos, os peptídeos, como colágeno, né? E a questão do sono, da atividade física, do desenvolvimento pessoal. Todo mundo precisa dessa filosofia de nutrição. E as pessoas que fazem uso desses fármacos precisam tanto ou mais do que todo mundo, né? Então, esse acompanhamento com a nutrição essencial permite que a gente desenvolva o que a Juliane vai explicar de uma forma bem mais profunda, o que é o kit nutricional da Herbalife para acompanhar os medicamentos de perda de peso, né? A gente tem o shake número um, o shake proteico número um. Isso não é o Dr. Nathaniel, isso não é a Herbalife que fala, isso é pesquisa da Euromonitor, então é uma verdade. A gente tem a melhor ferramenta para ajudar essas pessoas. Quando, imagina assim, ó, aquele cliente que está usando o agonista GLP, ele precisava tomar um café da manhã proteico. Eu afirmo para vocês que aquele café da manhã com 4 ovos, ele não vai conseguir comer mais tomando GLP-1. Imagina, para atender todas essas necessidades que vocês estão vendo aqui na tela, da sua excelência o shake com o Nutrev, a pessoa precisaria comer 4 ovos, uma salada de frutas, com granola, com suco de laranja, com café, leite, um iogurte. Ela não consegue comer dessa forma utilizando. Agora, um shake corretamente preparado, com os sabores que a gente tem, né? Batido até com um gelinho para ficar assim mais refrescante, a pessoa consegue, né? Para acompanhar esses medicamentos para perda de peso, tomando o shake e o Nutrev, bater as suas metas, tanto de macro como de micronutrientes, preservar a massa muscular, ter energia para fazer atividade física, porque possui uma quantidade adequada, né? Quando eu falo sua excelência shake, é porque o shake preparado com Nutrev tem uma excelente combinação de macro e micronutrientes. Macronutrientes, proteína, carboidrato, gordura, micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, olha só,
o shake com Nutrev, né? Ele tem esses nutrientes para atingir tudo que eu preciso para uma refeição. Alta densidade nutricional, lembra? Muita nutrição com caloria controlada, ao redor de 20 gramas de proteína de alta qualidade para manter, inclusive construir massa muscular, 23 vitaminas e minerais para nutrição a nível de tecido, a nível de célula, para ter energia, principalmente as vitaminas antioxidantes, e tem mais, 6 gramas de fibra, né? Olha só. Quando eu preparo o shake com Nutrev, eu tenho 6 gramas de fibra. Se eu tomar dois shakes com Nutrev, 12 gramas de fibra, se vocês lembrarem que a recomendação diária é de 25 a 30 gramas de fibra, com 12 gramas, ou seja, dois shakes, eu atinjo quase metade da recomendação diária de fibras. Se eu ainda usar os outros produtos com fibra, vai ficar muito fácil de eu melhorar os meus sintomas gastrointestinais que podem acontecer. Carboidrato para energia, mas não é aquele carboidrato simples, é o carboidrato com baixo índice glicêmico. Simples de preparar, prático, saboroso, sem glúten, zero lactose, vegetariano. Quer dizer, é exatamente o que a gente precisa para manter o estilo de vida saudável com muita energia. E a gente pode, com o acompanhamento, individualizar, criar os próprios combos. Então, além do kit clássico, né? O shake com o Nutrev, se o foco desse cliente é um desafio mais do aparelho digestivo, eu posso aumentar o consumo de fibras. Se eu preciso mais energia, mais nutrição, Concentrate, o multivitaminas, o ômega 3, o offline, o Beauty Booster para a questão do envelhecimento, começa a aparecer rugas, né? Se essa pessoa está focando em ter uma atividade física mais importante, ali 24 horas, de novo energia, as nossas bebidas funcionais, o Lift-Off, os sabores agora limão siciliano, amora intensa, CR7, os lanches saudáveis. A gente tem altas oportunidades de melhorar a nutrição e apoiar essas pessoas. E eu quero só falar um pouquinho sobre os artigos científicos, antes de escutar o treinamento da Juliane, porque ela vai trazer muita informação prática para todos nós. Eu só quero dar um respaldo científico bem rápido de tudo isso que a gente falou. Esses medicamentos sim funcionam, né? Vocês têm aqui um artigo publicado no New England Journal of Medicine, de 68 semanas, ou seja, 1 ano e 3 meses, onde o grupo cinza lá em cima, que é o grupo placebo, praticamente não reduziu de peso, e o grupo que usou 2,4 miligramas da semaglutida, uma dose altíssima. Essa dose, para vocês terem ideia, pessoal, no Brasil, custa ao redor de R$ 2.000 por mês. Então, imagina as pessoas usarem isso durante 1 ano e 3 meses. Milhares de pessoas usaram, né? Foram 1.212 participantes que terminaram o estudo. Claro que isso foi com patrocínio do laboratório, porque, na minha experiência, o tempo médio de uso desses medicamentos é em torno de 12 semanas. As pessoas ou não suportam o efeito colateral ou não conseguem sustentar economicamente o uso. Mas aqui, ó, o medicamento realmente funciona, foi quase 18% de redução de peso, sendo que desses 18%, né, a média de perda de peso chegou perto de 17 quilos, quase 40% foi redução da massa magra. Ou seja, de cada 10 quilos que as pessoas perdiam, 4 quilos era massa livre de gordura, ou seja, massa muscular, né? Então, olha só, durante as 68 semanas, tomando 2,4 de semaglutida, houve essa redução, mas o que acontece quando para de usar o medicamento, né? Vocês estão vendo a imagem
antes, depois e depois do depois, como eu costumo dizer, né? Durante 68 semanas houve redução de peso e depois o laboratório parou, eles não pararam de dar o remédio, eles começaram a colocar placebo, as pessoas continuaram injetando durante mais 52 semanas e olha só, se eles continuassem as 68 semanas, eles iam ter o reganho de peso total. Eles pararam com 52 semanas, né? Foi quando terminou o estudo que eles publicaram, e houve quase 90% de reganho de peso. Então, o medicamento funciona enquanto está sendo usado. Quando para de usar, o que que acontece? Volta o peso. E se você está assistindo esse treinamento com ouvidos de ouvir e olhos de ver, você já está imaginando que aqui a gente tem uma grande oportunidade de ajudar as pessoas, tanto durante o uso, né? Por quê? Porque o medicamento agonista GLP-1, mais o tratamento que a gente chama de vida ou a filosofia de nutrição da Herbalife, uma alimentação saudável com o kit, né, do Nutrev e do Chi. Atividade física, mudança de estilo de vida, acompanhamento, funciona melhor, mais resultado, preservação de músculo, fraqueza, perda de músculo, cair tudo e sintomas gastrointestinais. Mas depois, na manutenção, né, que vem a outra oportunidade. Aqui no Brasil, a média de uso é de 12 semanas, 3 meses no máximo. Depois as pessoas param e aqui a gente tem a oportunidade, porque não é a Herbalife, ela estudos clínicos publicados que o substituto parcial de refeição, o shake proteico, junto com o estilo de vida saudável, é eficaz para manutenção do peso, como eu costumo dizer, até os 120 anos. Então, eu quero terminar a minha parte e já preparar vocês para receberem a Juliane com essa última informação, mostrando que, sim, aqui é um estudo da Universidade de Ulm, da minha colega NAB da Alemanha, a doutora Marion Fleischner, 48 semanas. Um grupo recebeu a dieta tradicional, e o outro grupo substituiu na fase de perda de peso, 24 semanas, 2 shakes por dia, com uma redução de mais de 12%, e depois todos passaram a tomar um shake por dia e todos mantiveram o peso. Aquilo que o Mark Hughes já falava 40 anos atrás, que 2 shakes por dia, no lugar de 2 refeições, até você chegar no seu peso saudável, e para manter o peso um shake por dia, corretamente preparado, estilo de vida saudável. Se você tem alguma turbulência, uma viagem, férias, aumenta um pouquinho, volta a tomar 2 shakes por dia até voltar ao seu peso, e assim você tem um controle tanto do peso como da composição corporal. Então, finalmente, eu quero mostrar esse estudo, onde mostra, né, que desse grupo de pessoas que reduziu até 12%, de 12 quilos perdidos, né? Quase 10 foi massa de gordura e menos de 2 quilos foi massa livre de gordura. Então, comparando com o P1, a estratégia de substitutos de refeição favorece uma perda de peso mais sustentável com uma melhora na composição corporal. Agora, a mensagem final que eu quero compartilhar com vocês é aqui, ó. Na ciência da nutrição, a gente nunca compara um medicamento com um alimento. Uma coisa é a ação de um fármaco no nosso organismo e a ação do alimento, ela é muito mais complexa, porque ela interage tanto no cérebro, como no músculo, como no intestino. Então não é justo essa comparação. Nós não estamos aqui para competir com a indústria farmacêutica. O nosso negócio é ajudar as pessoas a viverem a sua melhor vida. E é para isso que eu quero chamar agora
com muita alegria e com muita expectativa, porque eu quero aprender muito com o que a Juliane vai falar para nós agora. Me ajude a receber, membro do Chairman's Club 30K, uma pessoa com uma grande experiência nessa questão tanto de acompanhamento de cliente, como toda a ciência da nutrição. Juliane, obrigado por tudo que você contribui e quero muito escutar você. Muito obrigada, doutor Natan, pelas informações tão valiosas. Esse conteúdo é extremamente relevante e importante para que a gente possa atualizar esse nosso novo conceito e de que maneira nós vamos introduzir, né, a filosofia Herbalife para apoiar esses clientes. E agora, então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e a gente vai começar fazendo um breve resumo de tantas informações importantes que a gente acabou de receber do Dr. Nathaniel, né? Então, a gente pode resumir em 4 principais pontos, né? O que são eles? Os medicamentos análogos do GLP-1, eles realmente são potentes na perda de peso, porém eles trazem efeitos colaterais, né? Como o doutor bem explicou aqui, existe uma perda de massa magra, né? Como qualquer outro processo de emagrecimento, quando não tem um suporte nutricional, a pessoa perde a gordura, mas também perde a massa muscular. Existem desconfortos digestivos, gastrointestinais, então não é tão simples, né? Não é só usar o medicamento, perder peso e está tudo bem, e por isso é importante a gente entender esse mecanismo. Também, a partir do momento que as pessoas param o uso, e como o doutor bem falou, existe uma média, né, que ele acompanha no próprio consultório de 12 semanas de uso, até porque são fármacos extremamente caros, não conseguem manter um treinamento a longo prazo, não só pelo custo financeiro, mas até pelos próprios efeitos adversos dessa medicação, mas existe um reganho. Então, quando a pessoa para, se ela não modificou o estilo de vida dela, se ela não modificou os hábitos alimentares, se ela não implementou novas rotinas saudáveis, ela vai ter o reganho de peso, porque esse medicamento ele funciona enquanto ele usa. Quando cessa, se a pessoa não mudou, ela vai voltar a ter o resultado que ela tinha antes, né? E depois a gente precisa, a gente viu, né, na verdade, a importância que eles têm de receber o acompanhamento nutricional adequado, né? Como esse apetite reduzido não consegue ingerir quantidades suficientes de nutrientes e de alimentos. Então, imagina a pessoa vai almoçar, começa por um prato de salada, que é sempre o ideal, e aí depois já está saciado, não consegue comer a proteína, não consegue comer o carboidrato complexo, então acaba reduzindo muito essa ingestão nutricional. E é aqui, né, nessa gestão de nutrientes, que a gente tem uma grande oportunidade de ofertar qualidade para essa pessoa, qualidade nutricional para a dieta dessa pessoa, né? E não só isso, a Herbalife tem uma filosofia global de nutrição. Nós temos os melhores produtos, os melhores nutrientes que podem ser fortes aliados, então, para as pessoas que estão fazendo uso desses análogos. E a gente tem a nossa comunidade, né? Porque não é só alimentação, a gente tem a socialização, a gente tem o pertencimento a uma comunidade de hábitos saudáveis, com os mesmos objetivos. Isso é muito além, a gente sabe que a Herbalife vai muito além da perda de peso. Então, esse pequeno resumo consegue contextualizar de que maneira a Herbalife vai modificar e vai contribuir para que essas pessoas alcancem os objetivos dela, preservando os nossos valores da boa nutrição e da qualidade de vida que a Herbalife pode ofertar para essas pessoas. E agora eu quero mostrar para vocês um gráfico muito importante, que é assim, gente, os medicamentos para emagrecimento, eles têm uma linha do tempo, né, que sempre tem alguma coisa nova, mas porque esses medicamentos em específico estão realmente mudando o mercado mundial. Existe uma tendência do uso desses medicamentos no mundo inteiro. Então, o que acontece? Em 2022 foi feita uma pesquisa no mercado americano, onde 3,6 milhões de pessoas já faziam uso desses análogos com prescrição médica. Isso sem contar as pessoas que usam sem. Hoje nós temos um mercado de 47 bilhões de dólares.
que já é uma fatia considerável do mercado, mas a questão é que a taxa de crescimento prevista para esse mercado é de 33,2%, ou seja, em 10 anos ele vai multiplicar 10 vezes, ele vai de 47 bilhões hoje para 471 bilhões em 2032. Então, gente, imagina que isso vai mudar o mundo, isso vai mudar a visão da obesidade no mundo. Se nós estamos no mercado do emagrecimento de peso, aqui está o porquê a gente precisa estar dentro dessa nova visão e desse novo conceito. Acho que fica um pouco claro por que eu falei para vocês que a gente precisa rever os nossos conceitos em relação, né, às pessoas que usam os fármacos para emagrecimento. Porque vai acontecer, queira a gente queira não. Tá? Então, ó, uma estimativa do uso total, né, pode chegar a 30 milhões em 2030 de usuários. 9% da população americana vai estar fazendo uso desses análogos. E como é que fica o Brasil? Gente, hoje o Brasil tem 55,4% da sua população com sobrepeso ou obesidade. Então, imagina que se no mundo está crescendo, no Brasil não vai ser diferente, né? De acordo com a Euromonitor, uma pesquisa foi feita e 51% dos brasileiros que estão tentando perder peso consideram os medicamentos para perda de peso e as cirurgias, né? Cirurgia bariátrica, enfim, para esse emagrecimento. Aquele contexto, né, que a gente sempre viu que existem pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem ser emagrecidas, e tá tudo certo. As pessoas têm a opção delas e fazem as escolhas delas, e a gente precisa respeitar isso, como o doutor bem falou. E esse crescimento que a gente viu, né, no último gráfico, é associado do diabetes tipo 2 e também da obesidade. Para você ter uma ideia, hoje o principal análogo do GLP-1 sendo vendido no Brasil já atingiu 3 bilhões só no ano de 2024. Né? Então, a tendência crescente vai acompanhar não só nos Estados Unidos, no Brasil, mas em todo o mundo. E aí a gente tem aqui mais dados super relevantes onde 70% dos nutricionistas relatam atender até 5 pacientes por mês que fazem uso desses análogos, mas só 24% deles recebe a prescrição de suplementação durante o uso dos análogos. Então, o que acontece? Eles recebem muitas vezes a prescrição do tratamento, mas não recebem a orientação adequada, né, para procurar o apoio nutricional para garantir essa preservação da massa magra, essa preservação da parte nutricional. 31%, né, desses nutricionistas também afirmam que os pacientes que fizeram uso dos análogos tiveram um reganho após o uso. Isso quer dizer o quê? Que quando não existe essa mudança do estilo de vida, né, essa mudança de hábitos durante o uso, o peso vai voltar, porque enquanto usa, esse medicamento sustenta um resultado, mas se a pessoa não mudar os hábitos, deixando de usar, vai perder essa sustentação. E uma coisa muito interessante essa informação, os farmacêuticos brasileiros já estão trabalhando em medicamentos genéricos. Por quê? Porque a patente desses medicamentos, ela tem uma validade e ela vai cair, ela vai expirar. E quando isso acontecer, todo o mercado de medicação genérica vai cair matando. Eles já estão preparados para esse momento. Então, vocês imaginam que se hoje esse medicamento, da forma que já está atingindo os números que nós vimos aqui, imagina a hora que se tornar um medicamento genérico com custo mais baixo, né? Então, temos que estar prontos para esse momento também. E não bastasse isso, como é lógico, né? A gente, como o doutor colocou aqui, esses são, né, a semaglutida, a liraglutida, a tirzepatida, nesse momento, são os mais conhecidos, mas já tem muitos outros em andamento, né? A gente já tem muito mais potentes, muito mais eficazes na perda de peso e no diabetes tipo 2 vindo por aí. Então, mais um motivo para a gente estar pronto para esse momento. E como que fica, então, essa oportunidade? Como é que a gente vai, primeiro, identificar quem são os consumidores potenciais, né, que a gente pode estar auxiliando? Primeiro, são pessoas que buscam os medicamentos para perda de peso porque elas querem perder
de forma sustentável, quando a gente fala assim, eu não quero mais engordar. Só que a gente sabe que, na realidade, se a pessoa não tiver essa mudança do estilo de vida, se ela não tiver essa implementação de novos hábitos nutricionais saudáveis, ela não vai alcançar. Então, essas pessoas que buscam, não importa o motivo, e a gente está aqui para acolher e para atender todas essas pessoas. Se elas querem fazer com o uso dos análogos, está tudo certo e a gente vai apoiar a parte nutricional, e é para isso que a gente está aqui aprendendo hoje. As pessoas que já estão usando, né? Então, nós temos várias pessoas, independente se é pelo diabetes, independente se é por estética, por prescrição ou não, a gente está aqui com o nosso kit nutricional pronto para ajudar essas pessoas, sem julgamento, sem dar opiniões. A gente tem a melhor nutrição do mundo que vai amparar essas pessoas que já estão fazendo uso dos análogos, que nós temos o shake número 1 de proteína do mundo, né? Como o doutor também ressaltou. E claro, para que quando essas pessoas interrompam o uso dos medicamentos, possam ter esse suporte, possam manter os resultados que eles estão conquistando, né? Então, nada melhor do que a comunidade Herbalife para amparar essas pessoas com os nossos acompanhamentos, com os nossos grupos, com a nossa filosofia de vida, e a gente vai estar pronto para ajudar todas essas pessoas. Então, as pessoas que buscam as soluções para perda de peso, independente do motivo, independente do que optem, as pessoas que já estão nos tratamentos, as pessoas que vão fazer a manutenção depois do uso dos fármacos. Esses são os potenciais clientes para a gente. E algumas estratégias que podem ser úteis, que a gente pode pôr em prática, né? Primeiro, a educação e a orientação de bem-estar personalizada. A gente tem que estar preparado para lidar, porque, querendo ou não, esses clientes, eles são diferenciados no acompanhamento. A gente não faz distinção de cliente. Cliente é cliente, o produto é o produto, aquilo que o produto entrega, entrega para todos. Só que as pessoas que fazem uso desses análogos de GLP-1, às vezes precisam de um atendimento mais personalizado, uma coisa mais privada, né? Mas a gente pode fazer várias formas, né? Pode montar um kit nutricional, como o doutor já apresentou a sugestão básica, a gente pode oferecer os produtos adicionais conforme a necessidade de cada um. O nosso acompanhamento, né, tem que ser personalizado, como eu falei já, para essas pessoas, porque eles vão ter efeitos que advêm desse medicamento, e a gente pode criar mais comunidades, né? A gente pode criar um apoio, um engajamento digital. A maioria dos consultores já tem os seus grupos, né? Não é que a gente vai criar grupos específicos só para clientes usuários de análogos de GLP-1. Não é isso. Eles são clientes, eles vão ser introduzidos na nossa comunidade de clientes como qualquer outro. O nosso diferencial vai ser no seu acompanhamento, mas essa sensação de pertencer a uma comunidade, né? Ser inserido no meio saudável é o que vai fazer toda a diferença. Então, colocar essas pessoas junto do nosso pessoal da Herbalife, da nossa filosofia, é o que vai fazer a total diferença. E claro, a gente pode criar ações promocionais e pacotes especiais com condições comerciais mais atrativas, para que essas pessoas que já fazem uso dos análogos possam introduzir produtos de qualidade. Então, a gente tem aí o cliente premium, né, que pode oferecer descontos, a gente pode montar os kits, enfim, cada um vai montar a sua estratégia que pode ser direcionada para esse público. E aí aqui, né, dicas para identificar. Sabe que, como o doutor falou, a maioria das pessoas que fazem uso dos análogos, eles não falam publicamente, eles não trazem isso a público. Muitos são, inclusive, orientados pelos médicos para não trazer essa informação, para que não desperte mais curiosidade, perguntas, enfim. É como se isso fosse uma coisa que está pulando uma casinha no jogo, né? E não é, e está tudo certo, as pessoas fazem o que elas julgarem melhores para a sua própria vida. Então, a gente precisa saber que essas pessoas não vão explicitamente chegar para a gente e dizer: estamos usando os análogos de GLP-1 para emagrecer, me ajuda aí. Não é bem assim, né? Muitas das pessoas, inclusive clientes que nós já temos e que já conquistaram resultados com os nossos produtos, muitas vezes recorrem a essa medicação para aumentar, para melhorar o seu resultado, ou porque já tiveram um reganho, ou porque não modificaram seus hábitos, não importa. Como é que a gente vai
identificar. Se eu tenho um espaço e eu recebo as pessoas lá diariamente, eu observo a movimentação do espaço, eu crio relacionamento com essas pessoas e eu começo a observar que de repente tem lá uma pessoa que ela não consegue mais tomar a nutrição toda, ela não toma os 2 chás, ela toma só meio copo do shake, ela fala que está um pouco enjoada, opa, né? Pô, talvez, vamos acompanhar. Às vezes aquele cliente fechado que comprou, né, que é um comprador habitual e aquele shake está durando demais, ou a pessoa, e tu vê que, né, a pessoa está emagrecendo, ela tá vendo que está acontecendo uma mudança, mas aí o produto não acaba. Então, a gente vai ficando ligado a esses sinais, né? E aqui é importante, quando a gente fala desses clientes, que, como eu já falei, é preciso um acompanhamento diferenciado, porque esses medicamentos causam efeitos colaterais, não é colaterais, efeitos adversos, como o doutor colocou: náusea, constipação, diarreia, enjoo. O que acontece, gente? Na verdade, o produto é o mesmo para todo mundo. Essas pessoas já estão tendo reações em função do remédio. Então, é importante ressaltar que os nossos produtos não provocam esse tipo de reação. Então, esse cliente, normalmente ali até a 8ª semana, quando ele inicia o tratamento, ele tem esses mais exacerbados. E às vezes a pessoa vai tomar um shake e vai dizer: ai, tomei esse shake. Não, não é do shake, é do fármaco, é do remédio que ela está usando, né? Então a gente precisa estar antenado quando vai fazer o acompanhamento desse cliente, porque essa parte vai ser mais delicada. A gente precisa entender que se essa pessoa, durante o período, por exemplo, acordou nauseada, ela não vai conseguir tomar o chá, ela não vai conseguir tomar o lift-off por causa da cafeína, né? E ela não vai conseguir, por exemplo, tomar um shake mais líquido. Então a gente pode oferecer as soluções que nós temos, né, das nossas receitas, os nossos waffles, a pizza proteica, os muffins, a gente pode fazer os pudins, a gente pode porcionar esses shakes. Poxa, ela não consegue comer um shake completo, então vou fazer em 2 pudinzinhos ou em 3 pudinzinhos, vou porcionar essa ingestão. Então, por isso que é importante essa proximidade no acompanhamento e ele ser muito individualizado para essas pessoas. E uma importante, que a gente precisa, né, uma importante informação: os produtos, como o doutor falou, não competem com os fármacos, nem em termos de resultado, nem em termos de valores. A gente não pode querer abordar um cliente, dizer para ele que, não, mas a Herbalife é muito mais barata. Gente, não vamos desvalorizar o nosso produto, nós temos a melhor nutrição do mundo que pode apoiar qualquer plano de emagrecimento, seja com fármaco ou não, né? Então não vamos fazer essa comparação financeira. Ah, mas as canetas são caríssimas, com a Herbalife tu vai gastar muito menos. Não existe essa comparação, tá? Isso para ficar bem claro para a gente aqui. Aqui a gente tem um cliente potencial, né? Então nós temos uma persona que foi criada aqui para a gente exemplificar para vocês. Essa é a Maria Silva e é uma potencial cliente que faz uso dos análogos de GLP-1 para perda de peso. Ela mora em São Paulo, ela tem uma renda de R$ 120 mil por ano, é casada, 35 anos, gerente de marketing, possui curso superior. Qual que é o objetivo da Maria? Ela quer perder peso de uma forma eficaz e rápida, ela quer melhorar a saúde, ela quer melhorar a aparência física dela, o estilo de vida saudável e equilibrado. Os canais que a Maria gosta de usar, né? Ela gosta de usar rede social, Instagram, Facebook, e-mail, blog, gosta de pesquisar ali sobre saúde, bem-estar, porém ela tem alguns desafios, né? Quando ela começa a usar esses fármacos, esses análogos de GLP-1, ela não tem as informações valiosas que a gente acabou de aprender aqui com o Dr. Nathaniel e que a gente está revisando, que é o quê? Que a falta do conhecimento dela de que se eu vou usar essa caneta, tudo aquilo que eu quero sozinha, sem fazer as mudanças. Eu preciso cuidar da minha nutrição porque eu posso perder massa magra, não só com as canetas, qualquer forma de emagrecimento, quando não tem esse embasamento nutricional, faz com que a pessoa tenha massa magra. Ela precisa entender que ela vai ter dificuldade para manter uma dieta equilibrada nutricionalmente, porque ela não vai ter fome, então ela não vai conseguir ingerir os nutrientes de maneira adequada, né? Então, ela precisa encontrar soluções para que ela ingira os nutrientes sem que ela perca a massa magra e que ela continue tendo um resultado que ela busca de perda de peso.
né? Qual foi a motivação da Maria? Ela recebeu uma recomendação do endócrino, ela recebeu influência dos amigos, porque a fulana usou e perdeu. Ah, legal, gostei do resultado dela. Ela tem o desejo, eu quero resolver logo, eu quero perder peso rápido. Infelizmente, né? Essa é uma grande realidade, as pessoas querem para ontem, às vezes levou 10 anos para chegar naquele peso e quer resolver em 2 meses, mas está tudo certo, as pessoas fazem o que elas julgarem melhor, né? Mas ela quer resultado rápido, então ela precisa desse apoio. Então, assim, o comportamento da Maria, né? Ela pode ser, como eu falei, já um cliente de espaço, um cliente de maratona, um cliente de desafio, pesquisa muito, ela vai atrás, ela fica fuçando, procurando a solução para o caso dela. Ela participa de grupos, de fóruns sobre perda de peso, porque ela quer perder peso. Ela vai no médico com frequência, porque ela quer achar a solução para o problema dela. E a gente sabe que a gente pode ajudar essa pessoa. Então, qual que é a mensagem que a gente pode passar para as Marias que estão por aí, ou para os Joões, ou para os Pedros que estão por aí? Não, meu Pedro. É, Descubra como manter a sua massa magra e garantir uma nutrição adequada enquanto perde peso com um medicamento injetável ou qualquer outro medicamento para perda de peso. Experimente o kit nutricional Herbalife desenhado para complementar a ingestão de nutrientes essenciais de pessoas que adotam estratégias de perda de peso, incluindo medicamentos de perda de peso. Essa é a principal mudança no nosso conceito. Nós somos parceiros de quem quer que seja, de qualquer que seja a estratégia que a pessoa escolha, nós somos parceiros nutricionais, tá, gente? Então, essa é a revisão. Quando eu falei para vocês, né, que a gente vai ter que rever conceitos, esse é o principal ponto que a gente precisa entender aqui. Então, assim, quais são as perguntas, né? A gente chegou lá na pessoa, a gente percebeu vários sinais, a gente precisa encontrar para essa pessoa, identificar. Quando a gente identificar que essa pessoa está fazendo uso, a gente precisa conscientizar através de tudo que a gente aprendeu, que se a pessoa tomou essa opção, né, de fazer uso dos fármacos, ela vai ter que ter um cuidado nutricional mais apurado, ela vai ter que se preocupar para que essa perda seja sustentável, para se preocupar que ela preserve a massa magra dela, né, e oferecer a Herbalife como essa nutrição que ela precisa. Então, a gente tem que ter argumento, e para isso a gente tem que ter a informação que a gente está tendo aqui agora. E, de novo, não podemos julgar, nós estamos aqui para acolher. A palavra de ordem agora é acolher as pessoas que optarem por outras ferramentas de emagrecimento e precisam do nosso suporte. Essa é a grande sacada desse treinamento, gente. Então, aqui a gente tem uma simulação de um diálogo, né? Então, talvez quando a gente vai atender um novo cliente, a pessoa que a gente já não tem, ainda não tem aquela intimidade, não criou ainda essa conexão, nós vamos produzir naquela entrevista inicial algumas perguntas chaves, né? Então, qual é o seu pé, o que você já fez para emagrecer e tal. Você recentemente começou algum tratamento para emagrecer associado ao uso de algum medicamento? Né? Então, é uma pergunta-chave que a gente vai introduzir naquela entrevista inicial que nós já habitualmente fazemos com todos os clientes para investigar se essa pessoa é ou não usuário. Se a pessoa confirmar, né, se ela disser sim, estou fazendo e quero melhorar ainda mais o meu resultado, assim, olha, isso é realmente importante que você entenda para que você alcance um resultado sustentável, que você precisa cuidar da preservação da sua massa magra, porque normalmente dietas restritivas, muito restritivas com o uso de fármacos, elas vão fazer com que a gente perca mais massa, então é para isso que a nossa nutrição está aqui. Eu posso te ajudar nessa manutenção, posso te apresentar uma solução que vai ser prática para a tua vida e que vai te ajudar nesse resultado. Essa é a jogada, a gente precisa incluir essa pergunta-chave nessa entrevista inicial dos novos clientes e também daqueles que se prontificarem a colocar, né, as que estão fazendo uso, que eu acho que isso vai ser pouco provável, porque até hoje a maioria das pessoas que eu conheço, elas preservam essa informação, mas quando a gente consegue ter a informação, vamos colocar que a gente tem esse conhecimento, né, da importância da preservação da massa magra. E agora a gente tem aqui algumas considerações finais, né, que é muito importante a gente ressaltar que a Herbalife não
endossa o uso de medicamentos para emagrecer. Herbalife é uma companhia mundial, é uma companhia global de nutrição, que a gente oferece qualidade de vida, a gente oferece a inspiração, a boa nutrição para uma vida saudável, para uma vida equilibrada nutricionalmente. Então, nós não estamos competindo com a indústria farmacêutica, nós estamos aqui para dar o suporte nutricional para quem quer que seja. Outra coisa, gente, se a partir do momento que você aprender aqui toda essa estratégia, começar a botar em prática, você for procurado por profissionais da área da saúde para saber mais sobre esse kit nutricional da Herbalife, de apoio nutricional para os pacientes, usuários de análogos de GLP-1 ou qualquer outro medicamento, se você for procurado por esses profissionais da saúde, a Herbalife já tem um canal de atendimento especializado com profissionais da saúde para falar na mesma linguagem. Então, não se preocupe, poxa, um médico endócrino me ligou, uma nutricionista me ligou querendo saber mais, eu não tenho segurança para passar a informação. Não se preocupe, a Herbalife já preparou o canal, está lá prontinho, vocês vão só encaminhar esse profissional para conversar com os profissionais da Herbalife. Então, não precisa se preocupar com isso. Gente, essa aqui é uma coisa muito delicada, eu não vou ler esse textão todo, mas eu quero que vocês entendam o conceito. A gente tem uma tendência a querer salvar o mundo, né? E a gente sabe o poder da nutrição, mas se a gente é apresentado a um cliente, usuário dos análogos de GLP-1, não nos cabe interferir no tratamento que essa pessoa está fazendo com o médico, seja lá com quem for. Nós não podemos orientar, instruir, induzir que essa pessoa deixe de fazer o tratamento ou deixe de usar, seja lá qual for o fármaco, e principalmente os injetáveis, trocando pela nutrição Herbalife. Isso não existe, tá, gente? É muito importante. Eu sei que às vezes a gente quer salvar o mundo, tem que se controlar nesse momento, a gente tem que respeitar a conduta dos profissionais da saúde que estão acompanhando essa pessoa, e a gente só pode o quê? Ofertar o nosso suporte nutricional, mas a gente não induz, a gente não sugere, a gente não se mete em tratamento prescrito que essa pessoa tenha recebido por profissionais da área da saúde, tá? Então, aqui, outra consideração importante, né? Os distribuidores Herbalife não podem prometer resultados. Então, se essa pessoa está fazendo uso dos análogos, a gente não pode dizer que vai acelerar o seu resultado. Não, o seu médico tem que saber que você tem que usar mais proteína. Gente, não. As pessoas que fazem uso dos análogos, a gente não se mete novamente nesse treinamento. A Herbalife, ela não pode ser promovida como associada ao tratamento diretamente como um medicamento e alegar que vai funcionar melhor, tá? A gente não pode fazer isso, isso tem que estar muito claro. E outra coisa, a gente não pode prometer que os produtos vão curar nada, isso a gente já sabe. Aliás, a gente deveria já estar careca de saber, porque se alguém está falando isso, está falando errado. A Herbalife não promete nada, a Herbalife não é remédio, a Herbalife não vai parar com a queda de cabelo, não vai parar com a constipação, não vai melhorar nenhuma doença. Gente, é nutrição. Se a nutrição, quando bem implementada, levar a esses desfechos, maravilha, mas a gente não promete nada, tá bom? E claro, a gente tem o nosso serviço de Herbalife de atendimento ao consumidor para as dúvidas gerais, a gente tem o canal especial para os profissionais da área da saúde, então a gente tem todo o suporte necessário, vocês têm aqui todo o conteúdo que vocês depois vão ter acesso para estudar, para se embasar, para estar atendendo com qualidade, com profissionalismo esses clientes especiais. E agora eu quero trazer para vocês um vídeo muito importante, um vídeo muito especial, que é um vídeo oficial com os nossos experts da Herbalife, a Suzanne Bauerman e o Dr. David Eber, falando um pouco mais sobre esse tema. Hi, Dr. Eber. Hi, Susan. I know you've been getting a lot of questions about all the different weight loss drugs being used these days, so I thought we could talk about what they are and how they work. Yes, many people are using weight loss drugs and seeing results. Others are curious about what they actually do and what happens when you stop taking them. Yeah, so let's break it down. There are a few well-known ones, but brand names vary from country to country. They're usually available through injectable devices of the drugs semaglutide and liraglutide. These types of weight loss drugs work by mimicking the function of the glucagon-like peptide hormone in the gut.
So these drugs slow digestion in the stomach and make people feel full sooner and for a longer amount of time. That's right, Susan. These drugs also interact with the parts of the brain that reduce appetite. As a result, food becomes less palatable, so people eat less. That reduces caloric consumption and leads to weight loss. As these drugs encourage people to eat less, that also means they may struggle to meet all their daily needs. That includes getting enough macro and micronutrients and physical activity necessary for optimal health. In other words, they might weigh less, but they may not necessarily be healthier. That's so true, Susan. And they are also putting themselves at a higher risk of losing more muscle mass. As you know, the best way to prevent muscle loss is to increase protein intake and physical activity. This is where Herbalife can help. Our nutrient-rich products and motivational support are key. Right. Our foods and supplements are meant to help adults meet their nutritional needs, and people taking weight loss medications certainly need good nutrition. Our Formula One shake, protein boosters, fiber products, and other supplements are great ways to get extra nutrients and help people reach and maintain their healthy weight goals. You know, there are 3 ways Herbalife can benefit people taking weight loss drugs. Number 1, the products deliver the right amount of quality protein to maintain muscle. Number 2, they have the vitamins, minerals, and other nutrients that support overall health. And number 3, we offer the support that helps create and maintain healthy habits for lasting results. Let's talk a little more about those benefits. First, increasing protein intake with our Formula One shake, along with other protein boosters, helps minimize muscle loss that can occur with weight loss. Herbalife Formula One is a low glycemic index food. The shakes are high in protein, and most importantly, they taste great even if you don't have much of an appetite. Second, they provide an excellent vitamin and mineral profile that can help offset nutrient shortages. They also have fiber to support digestive health. Yes, and last but not least, it's important to have community support to develop better habits that lead to lasting behavior change. That's especially true once you stop taking the medications. Without that type of support, a lot of people regain weight when they come off the drug. Herbalife distributors bring a tremendous value to their customers by offering guidance and motivation. That's so true, Dr. Heber, and we're always here to support our distributors and empower them with information to help their customers live their best lives. Our dietitians and doctors on staff are available to answer all your questions. Just go ahead and email us at gcs@herbalife.com. E agora a gente vai apresentar para vocês os materiais que a Herbalife desenvolveu especialmente para essa campanha, para essa nova ferramenta, né? Tudo disponível no Herbadrive, gente. Esse treinamento, esse vídeo incrível com os nossos especialistas. A gente vai ter tudo disponível para download, para vocês estudarem. Então, leiam esse QR Code que está aparecendo aí na tela, baixem todo o material disponível, estudem, porque é isso que vai dar o embasamento para vocês. A gente tem um material desenvolvido com as perguntas, as principais perguntas, né, as dúvidas mais frequentes. Leiam com atenção esse material. Tá tudo lindo. Herbalife desenvolveu flyers lindas sobre o tema e é importante, gente, assim, ó, existem regras, né? Então essas flyers foram desenvolvidas seguindo as regras da Herbalife. Sempre que você quiser fazer uma abordagem mais direta sobre o uso dos análogos do GLP-1, utilize os materiais oficiais da Herbalife que foram feitos pensados e seguindo as regras, né, que a gente precisa ter para essa abordagem. Então, os materiais tão lindos, tão super elegantes, com frases de efeito, de impacto, né? Aproveitem esses materiais. E aqui a gente tem algumas dicas, né, que de repente você pode contribuir nessa abordagem nas redes sociais para ter uma estratégia de comunicação consciente. Então, apresentar sempre a nutrição como uma aliada do processo de emagrecimento, não competir com os medicamentos e sim complementar. É importante a gente ter sempre, né, isso em mente, muito mais do que a perda de peso, é vida que a gente oferece para essa pessoa. Então, focar só, né, peso, mas a gente pode ter várias abordagens. Se a gente tiver depoimentos reais de pessoas, a gente pode usar.
A gente tem que ter cuidado com a linguagem que usa, né? Não usar um tom muito invasivo ou prescritivo, porque, né, a gente aqui está falando como consultor, então a gente tem que como é que eu vou dizer, usar a linguagem de um consultor e nós não somos médicos, né? Nós não estamos aqui prescrevendo nada para ninguém. Ressaltar sim que é importante que essas pessoas façam o acompanhamento com o profissional da saúde, com o médico que prescreveu, focar sempre no bem-estar, como eu já falei, não só apenas no emagrecimento, né? Não sugerir a interrupção do tratamento, que a gente já falou sobre isso também, não prometer nada, muito menos curas ou milagres, a gente sabe disso, né? E, inclusive, gente, a partir do momento que a gente respeita, né, essa conduta que foi proposta, que esse profissional da saúde, que esse médico, a gente acaba também sendo mais respeitado, né? Se a gente não se mete no trabalho dos outros, eles vão, não, eu posso contar com essa pessoa como um complemento para o tratamento que eu estou propondo para o meu paciente, porque ele respeita a minha conduta. E isso é muito importante até pelo próprio bom relacionamento e boa imagem que a gente quer preservar, né, da Herbalife. Aqui tem alguns exemplos de conteúdos que a gente pode estar usando, né? Vocês vão ver que são coisas mais genéricas, né? De maneira mais abrangente. Então, aqui, ó, post número 1, nutrição integrada. Emagrecimento não é só perder peso, é ganhar saúde. Quando associamos tratamento médico com nutrição adequada, os resultados são incríveis. Então, isso dá um gancho para a pessoa que está fazendo uso de algum medicamento ou algum análogo. E assim, opa, de repente a Herbalife pode fazer parte do meu programa também, né? Então a gente tem aqui várias diquinhas, o pessoal preparou dicas, um post educativo sobre hidratação, falando da importância de beber água, dos chás da Herbalife, como pode ajudar, um post educativo sobre energia e disposição, de novo, emagrecimento não é só perder peso, é ganhar energia. Então aqui você tem algumas ideias de como colocar isso em prática. Minha sugestão é, se você quer ser mais direto ao ponto, use sempre os materiais oficiais da Herbalife. E agora, né, chegando aos últimos momentos do nosso treinamento, vamos falar então das próximas etapas. Como eu já falei, baixem todo o conteúdo, vamos estudar, vamos nos preparar para atender esses clientes com sabedoria, com informação, com profissionalismo. Vamos identificar se já conhecemos alguém que está fazendo algum trabalho eficiente no acompanhamento desses clientes especiais, usuários dos análogos de GLP-1 de outros fármacos para o emagrecimento, né? Vamos nos espelhar em estratégias, vamos focar no que a Herbalife está oferecendo também para implementar no nosso dia a dia, para que a gente possa colocar em prática as melhores maneiras. E uma novidade que eu vou contar para vocês é que no primeiro trimestre de 2025 a gente vai trazer um novo treinamento com as atualizações, então esteja ligado, porque a gente vai continuar esse tema, a gente vai trazer mais informação para você. E o Brasil está sendo piloto nessa campanha, então é uma honra muito grande, né, a gente poder estar fazendo parte dessa história, dessa nova mentalidade, né? E eu espero que para vocês tenha sido tão rico quanto foi para mim e para o Dr. Nathan. Foi uma honra muito grande estar aqui com vocês, para a gente poder passar essas informações tão relevantes, né? Essas ferramentas. Obrigada pela sua sabedoria, esse poder de sintetizar o tão complexo, né? Você trouxe as informações de uma maneira tão rica, tão simples. Muito obrigada. Juliane, eu que agradeço. Em primeiro lugar, é uma honra trabalhar em equipe com você. Primeira de muitas, a gente vai fazer muitas ações juntos ainda. Parabenizar pela maneira competente, simpática, didática que você passou tantas ferramentas, tantas informações. Eu aprendi muito, certeza que quem está nos assistindo aprendeu muito também. E parabenizar quem assistiu esse treinamento, porque certamente está aparelhado para fazer mais e melhor. Então, gratidão e até as próximas. Sucesso! Obrigada, doutor. Gente, agora vamos estudar, vamos avaliar, entender os materiais, rever tudo que foi passado aqui e colocar em prática. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo treinamento. Até a próxima. Beijão, Ju. Beijão, pessoal. Tchau, doutor.